Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Essa mulher aqui, se a gente ler o capítulo 12 inteiro, a gente vai ver que é a mulher que está fugindo do dragão, que é a besta, né? E a mulher é a igreja. Na verdade, tem até bastante a ver com o que eu vou falar hoje. E a gente percebe que o tema da mulher, e como a mulher fugiu para o deserto e houve batalha no céu. Calma aí, deixa eu ver. Ah, sim, uma parte importante. Para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ali ela vai ser alimentada e ela foi levada por Deus. Em outro momento fala que foi levada por Deus com asas, né, também. E em Isaías, como a gente leu, aqui, era Isaías 31, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E aqui também fala sobre o estar com Deus, confiar em Deus. E assim como os irmãos que estudam escatologia, sabem que a mulher no deserto é uma parte da igreja que vai estar, né, no deserto, e ela vai ser alimentada. E Deus, ele fala aqui que a gente não vai se cansar, a gente não vai não vamos precisar das nossas próprias forças, porque Deus vai dar forças para a gente. E no momento que fala em Apocalipse, desse tempo final que iremos para o deserto, não é o deserto físico, não, deserto mesmo, areia, mas é o deserto no espírito, deserto de se afastarmos, né, de sairmos da Babilônia. E há ligações com essa parte das asas que nos levaram para lá. Deus fala em Apocalipse também, eu não lembro exatamente, mas acho que é por ali, que fala também que seremos levados com asas para o deserto. E lembre-se dessa questão do deserto, porque no texto que eu vou colocar, que a gente vai ler, eu vou falar disso de novo. Então vamos lá. Um dos motivos que eu busquei essa palavra foi justamente esse estudo. Eu queria ler os profetas, primeiramente para poder ver dos profetas onde falava de Jesus, né, as profecias falam de Jesus. E em segundo, eu queria ver sobre essa questão de como, né, se liga uma profecia com a outra. E conforme eu ia lendo e eu ia também ouvindo outras coisas pela internet, eu percebi que uma outra coisa que Deus me mostrou nesses textos que eu vou ler é não somente a questão das profecias relacionadas a Jesus, e nem as profecias relacionadas ao fim do tempo, porque os profetas, eles falam muitas coisas que quando você lê Apocalipse e lê Daniel, que também é dos antigos profetas, todos os profetas acabam falando das mesmas coisas. Se você pegar os links, você vai começando a encaixar os termos, né? Tipo deserto, realmente, a mulher, a noiva, e tantos outros temas. Você vai percebendo que não se lê Apocalipse sem ter os profetas. E só que aí Deus, ele acabou me mostrando uma outra coisa que estava além do que eu estava buscando, que era justamente sobre o amor dele. E o texto que a gente vai usar, antes de falar disso, eu tenho que colocar uma outra base também para os irmãos compreenderem, né? Porque eu vou falar do que eu vou falar. Também, se os irmãos quiserem ou não anotar ou ouvir para essas passagens, mas serão 4. Vai ser em Efésios 5:25. Eu vou ler, tá? Não precisa. Que diz: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui eu já esse eu peguei como base para a gente ver como Cristo, como Deus, ele vê a igreja como sua esposa, como sua noiva, né, que está esperando por ele. Então esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. E em Lucas 24:14. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
Porém, os olhos deles não estavam como que impedidos de o reconhecer. Pulando para o 31, do mesmo capítulo. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disse um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Isso foi logo após Jesus ele ressuscitar e ele conversa com alguns apóstolos no caminho, né? E só que ele estava transfigurado, eles não perceberam que era Jesus. Mas ele foi contando para eles sobre como no Antigo Testamento falava dele. E eu deixei isso também como base para a gente saber que como o Antigo Testamento não é um texto antigo, velho, que a gente pode esquecer. Não, é um texto que fala de Jesus e fala de tantas outras coisas. Que tem outras passagens que o apóstolo Paulo fala também, né? Dessa importância. E em Hebreus também fala bastante disso. E outra base, Efésios 2, 11 ao 13. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que são chamados circuncisão, feitos no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aqui, essa base é para a gente saber que nós, que éramos gentios, né, que estamos fora da promessa a Israel, né, nós, a partir de Cristo, a partir do sangue dele, agora somos parte da igreja, somos parte dessa esposa de Deus, que agora é uma só, né? É como a gente tinha outras vezes, eu esqueci a passagem, que fala sobre a gente ter sido enxertado, né, na árvore. Então temos que ter isso em mente também, que nós agora fazemos parte do Israel, somos judeus no espírito, né? Em Romanos 2, 29, mas é judeu o que é no interior. E circuncisão é a de coração, no espírito, e não em uma norma escrita. Essa é elogiada, esse é elogiado não pelas pessoas, mas sim por Deus. Essa tradução também é estranha, mas mostra que nós agora fazemos parte dos judeus, fazemos parte de Israel em espírito. Essa é uma base importante. E outra é em Oséias 6:6. Vinde e tornemo-nos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída como a alva. E ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que farei, ó Efraim? Que farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como nuvem da manhã e como orvalho que madruga, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas. Pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Somente nessa passagem de Oséias 6:6 a gente percebe muita coisa. Tanto a ligação com a ressurreição de Cristo, e como a vontade que Deus quer que nós venhamos a conhecer a Ele. E também falando no primeiro, o que Deus ele tira, ele devolve, o que Ele dá, Ele também pode tirar. Por isso mesmo não temos o direito, né, de reclamar do que Ele tira e reclamar do que Ele nos dá, porque Ele dá, às vezes muitas vezes dá algo que a gente não era bem o que a gente queria, né? Mas essa passagem inteira tem muita coisa que vai servir como base para a gente também. Então, as coisas que temos que ter em mente, que a igreja é vista como a noiva de Cristo, que nós fazemos parte agora do Israel, porque vamos falar bastante de Israel, já que estamos falando do Antigo Testamento. Vamos falar da vontade de Deus, que nós venhamos a conhecê-lo mais e conhecer a Deus, além de conhecermos através do teu Filho, também conhecemos Ele através das palavras dele, pelo próprio Antigo Testamento, pelos profetas, né, que falavam em nome de Deus, em nome de Cristo. E como Deus ele cuida da gente
como ele pode tirar algo de nós, mas ele nos dá algo muito maior muitas vezes. Então o texto que a gente vai realmente usar é Oséias, o capítulo 1, e eu vou ler bastante, tá? Então eu peço perdão se a minha dicção atrapalhar, se as minhas fungadas atrapalharem. E depois eu vou discorrer por cada parte ali para a gente ir compreender a que ponto, o ponto que eu quero chegar com os irmãos. A palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, e rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou-se com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. Eu vou parando parte por parte também para não ficar, né, somente falando. Mas aqui a gente já percebe, em outros momentos, não só com Oséias, mas com tantos outros profetas, Deus ele fala através de parábolas. Só que a vida dos próprios profetas são parábolas. Por isso que Deus ele fala para ele ir lá e casar-se com prostituta. Não é algo que vá fazer ele pecar, porque foi algo que Deus pediu para mostrar a Israel na época como Israel tem se prostituído e como o profeta Oséias, como ele dá a palavra de Deus, era como se fosse Deus mostrando como ele estava sendo traído por Israel. 3, né? Então Oséias foi e casou-se com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú, por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e salvarei pelo Senhor, seu Deus. Porque não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Aqui Deus ainda continua usando a vida de Oséias como uma parábola, né? E cada filho era como se fosse um juízo para Israel. E eu cheguei a buscar sobre o significado dos nomes, eu não consegui achar de todos, mas muito tem a ver com coisas que aconteceram na época. E algo que a gente tem que ter em mente quando a gente for ler o Antigo Testamento é isso, que são cumprimentos que se cumprem duas vezes, se cumprem no passado e se cumprirão no futuro, se cumprirão no Apocalipse. Então tenha em mente esse tipo de informação também. 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar que lhes foi dito: vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles levarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Aqui a gente já percebe a associação com o fim dos tempos. Como ele diz, o grande dia de Jezreel. Ele já fala que vai ser um dia que vai ser um dia de castigo em Jezreel. E a gente consegue já fazer a ligação com o Apocalipse, como vai ser o dia do Senhor nos últimos dias. E o interessante é isso, é que ele fala que o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. E a gente sabe que a areia do mar é incontável. E Deus está fazendo já uma ligação que a gente consegue ver em outros momentos, quando fala também dos filhos de Israel serem como a areia do mar. Em outras profecias,
assim como foi com Abraão, fala que os filhos dele seriam como as estrelas do céu, só que aí ele já está falando da glorificação, né? E então são coisas que parecem, que passam batidas, mas tem ligações em todo o evangelho que faz o nosso entendimento sobre as profecias aumentar, né? Mas vamos lá, vamos continuar, ainda vou chegar no ponto. Capítulo 2. Chame seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamá, a infidelidade de Israel. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições da sua presença, e os seus adultérios de entre seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia que nasceu, e eu a tornarei semelhante a um deserto, em uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão... Ela diz, né? Perdão. Irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, e o meu azeite e as minhas bebidas. Nesse trecho aqui a gente consegue ver, no versículo 5 principalmente, como a mulher, agora vamos trazer para os tempos atuais, né? Como a igreja muitas vezes se prostitui, como nós, como filhos de Deus, muitas vezes acabamos nos prostituindo com coisas que, trazendo para nós agora, seria acreditar que todas as coisas, como ela diz, irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão, minha água, etc, etc. Muitas vezes a gente acha que essas coisas a gente consegue através do nosso próprio esforço, através de qualquer outra coisa. Eu li esses textos junto com Jeremias, e Jeremias fala dos ídolos, né, de madeira, de madeira, de barro. Mas a gente sabe que os ídolos de hoje em dia não são só mais de madeira e de barro, são ídolos também de carne, né? E percebemos que ultimamente muita gente tem, isso eu vejo bastante gente falando, principalmente quanto a questão de artistas com música, muita gente que fala, nossa, sua música músicas seculares, músicas do mundo. Nossa, sua música salvou minha vida, eu estava triste, agora sua música me fez me alegrar, fez eu mudar, ou, sei lá, o coach da vida faz a pessoa, né, achar que, nossa, graças a ele eu consegui mudar a minha vida. E muitas vezes a gente coloca essas coisas e a gente acha que estamos recebendo as coisas como se fossem de Deus, como se fossem desse Deus que a gente escolhe para nós, né? E a gente coloca essas coisas no mundo, até coisas que são pequenas. Eu sempre gosto de colocar todo estudo para as coisas que acontecem na minha vida. Porque às vezes a gente chega cansado de casa e vai fazer alguma coisa e fala, isso aqui vai dar meu descanso, né? Vai dar algo para mim. A gente sabe que o nosso descanso não vem das coisas deste mundo, né? O nosso descanso vem de Deus. E muita gente coloca dessa forma, mas quando a gente percebe a nossa importância como noiva de Cristo, como esposa de Deus, nós percebemos que nós estamos traindo a Deus, estamos ali adulterando com outras coisas do mundo. Não que não possamos ter algum prazer nas coisas né? Não prazer de ser coisas que fiquem maior do que Deus. Sabemos que todas as coisas são nos dadas através de Deus. E não precisamos de outras coisas, não precisamos tomar um café de manhã para poder a gente se sentir feliz, a gente não precisa do descanso assistindo futebol, descanso jogando videogame, alguns, né? A gente tem o nosso descanso em Deus. E essa passagem fez me remeter a isso, né? Porque muitas vezes a gente pensa nisso. Vamos aos nossos amantes, às outras coisas que a gente tem para poder dar esse descanso. Ou comer esse bolo para poder me sentir melhor. E são coisas que são coisas pequenas, realmente, são coisas pequenas. Não é pecado a gente comer um bolo, não é pecado a gente assistir alguma coisa, mas é pecado colocar aquilo como se fosse algo que vá deixar a nossa vida melhor, né? Que vai resolver. Continuando, 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra
contra ela, a esposa, contra essa esposa prostituta, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não alcançará. Irá procurá-los, mas não encontrará. Então dirá: vou voltar ao meu marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Isso é algo que a gente também comete bastante, né? Muitas vezes a gente percebe que nós estamos mais tendo prazer naquilo e a gente percebe que era realmente Deus, era realmente o prazer que a gente foi deixado. Me lembrou bastante da passagem do antigo amor, né? Do antigo amor que a gente tinha no início, geralmente quando a gente começa o evangelho, no evangelho a gente tem aquele amor, aquela vontade de conhecer mais a Deus, aquela vontade de estar sempre com Ele, e como vai passando o tempo, a gente começa a dar uma cansada, começa a falar, não, hoje eu vou fazer outra coisa. Só que aí chega um momento que a gente fala, poxa, era bem melhor naquela época, né? Porque Deus mesmo, como a gente viu nos outros versículos, Deus mesmo, ele começa a perceber quando a gente está se desviando do caminho dele, e ele fala até que ele desfaz essas veredas que estão indo para o caminho ruim e coloca de volta no caminho para ele. Então, muitas vezes a gente pode ver esse texto, compreender que é o Espírito Santo que começa a falar novamente no nosso coração. Nós percebemos isso, quando nós estamos nos afastando da vontade de Deus, ele começa a falar, ó, lembra de mim, vamos voltar ao caminho, vamos lembrar como que era muito melhor comigo, que todas as coisas que você tem, não foi por causa desses seus amantes, foi por causa de mim que você teve. Continuando. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que elas usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. E aqui a gente percebe outra coisa que também dá para ligar com coisas do Apocalipse, que é justamente a questão de cobrir a nudez, e como nós seremos revestidos, né, no fim dos tempos. Mas são coisas que melhor não nos desviar, senão vou me desviar para outro assunto. Aqui a gente percebe que Deus ele fala, todas essas coisas que você tem, foi eu que dei. Porque tudo que há nesse mundo é de Deus, né? Não foi Baal, era uma divindade, né, com que os israelitas eles estavam começando a cultuar, né? Estavam começando a se prostituir. Que Baal também significa Senhor, mas quando está na Bíblia como Baal, está querendo dizer o Senhor, esses deuses, esses falsos deuses. E aqui ele fala, farei com que no devido tempo ela devolva meu trigo e meu vinho, tirarei dela minha lã e meu linho. Porque ele vai tirar essas coisas, porque como a gente viu nas outras passagens, o que Deus dá, ele pode retirar. E no momento que ele retira, ele vai mostrar a nudez, ele vai mostrar para o mundo que sem aquilo, sem as coisas que Deus te deu, sem a santidade, muitas vezes, não coisas materiais, sem o entendimento, sem talvez a sabedoria que você adquiriu através dele, a gente fica nu para o mundo. E quando a gente fica nu para o mundo, eles vão ver todos os nossos pecados, vão ver toda a nossa vergonha. Continuando, aqui vai continuar explanando isso. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e suas figueiras, das quais ela diz, este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorem. Então, a gente percebe também aquilo que ela diz, que foram os santos, que foram a alegria que aquele cantor deu a ela, os momentos bons que tal pessoa deu a ela, as coisas que ela tem como se fosse dela, mas Deus ele fala, não, vou transformar tudo isso aí em mato. Todas essas coisas maravilhosas que te deram, não vale nada. Porque eu posso pegar e destruir essas coisas, porque não são coisas que vieram de mim, né? Deus fala. E a gente percebe que ele está fazendo isso não não é uma maldade, como muitos dizem, né? E aí eu volto para a questão do gnosticismo, que muita gente quer separar o Deus
do Antigo Testamento com Jesus, com Deus do Novo Testamento, né? Com Deus encarnado em Jesus, como Cristo, né, aliás. A gente percebe que Deus, em todo momento, no Antigo Testamento, ele tenta, ele é sempre fiel a Israel, a sua noiva, mas ela continua a se prostituir. E nessas passagens, não só nessa, mas também, se não me engano, em Jeremias, eu preciso achar. Não, tá aqui. O Deus, ele coloca como ele é fiel, como ele ama, como ele é misericordioso. Apesar das duas prostituições, eu vou tirar essas coisas para você ver que essas coisas não valem nada do que você conseguiu da sua prostituição. E eu estou aqui para te mostrar a verdade, para te mostrar que eu te amo apesar disso. E eu vou fazer uma nova aliança contigo. E a gente vai perceber essa questão da nova aliança um pouquinho mais para frente. E eu a castigarei pelos dias dos Balaíns, né, pelos dias que vocês serviam a esses deuses, né, nos quais lhes desqueimou o incenso e se enfeitou com seus pendentes e com suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Aqui a gente percebe, quando ele diz, mas de mim se esqueceu, quando eu estava lendo, até falei para a Alessandra, né? A gente também tem que lembrar que assim como nós somos humanos e nossos sentimentos, quem deu esses sentimentos foi Deus. Ele conhece todos os sentimentos, ele sabe como que é. Então, dá para sentir uma angústia de Deus quando ele percebe que esqueceram dele. Ele amou se a gente colocar realmente como um casal, ele amou essa mulher, ele se noivou com ela, ele está esperando o casamento, mas ela vai lá e se prostitui, e não é uma prostituição escondida. Por isso que Deus pediu para Oséias se casar com uma prostituta, para mostrar que é uma pessoa que é evidentemente promíscua. E aí a gente percebe que Deus, ele ama aquela mulher. Temos que colocar isso na nossa mente. Ele ama aquela mulher, mas mesmo assim, ela se prostituiu e ele ainda tem a vontade de voltar com ela. A gente percebe que tem esse sentimento. E é uma coisa que, quando a gente for ler os Antigos Testamentos, a gente conseguir ver essa questão do que Deus ele era o mesmo do passado, é o mesmo que será para sempre, é o mesmo de agora e que será para sempre. Ele não é um Deus que mudou. Que a gente percebe a tristeza dele quando ele percebe que as pessoas não estão seguindo a ele, apesar de ele ter dado tudo, apesar de saberem que ele é o único Salvador, o único Senhor, e as pessoas ainda preferem as coisas deste mundo porque são prazeres imediatos, são prazeres que agradam a carne e não ao espírito. Então, sempre quando lerem o Antigo Testamento, vejam o Deus, não como um Deus, sabe, como muitos gostam de ver, né, como aqueles de fora gostam de ver, como uma energia. Não. Ele é um Deus pessoal, ele é uma pessoa, ele é alguém que está ao nosso lado. É aquele que a gente é imagem e semelhança. Se a gente é imagem e semelhança de Deus, ele é como nós, entre aspas, né, no sentido de ter os sentimentos, ter as vontades, mas ele é infinitamente misericordioso, infinitamente bom, infinitamente justo. Continuando. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e falarei ao coração. Essa passagem já liga direto lá com o Apocalipse, liga com Isaías. E o deserto a gente precisa ver não como um lugar físico, mas como um momento, como foi no Êxodo. É um momento em que você está afastado do mal, você está sozinho. Ali Israel estava só Israel e Deus. E Deus, ele cuidava de Israel. Ele colocava a coluna de fogo, de fumaça, para poder cuidar de Israel. Ele dava o maná para cuidar de Israel. E a gente percebe que a mesma coisa vai acontecer em Apocalipse. Ele fala que vai cuidar da sua noiva nos últimos tempos. Ele fala que vai estar ao lado dela, se ela somente confiar. E ele fala assim, portanto, depois de tudo isso, depois de destruir todas as coisas que foi entregue, que ela acredita ter sido conquistada através dos seus amantes, ele leva ela ao deserto. Então a gente percebe que esse levar ao deserto também, aquele momento em que Deus ele fala ao nosso coração, vá lá no seu quarto, tranque-se e fala comigo. Ou é aquele momento em que a gente percebe que não tem mais nada para nós, porque no deserto não há nada. Não há como plantar, não há como ter riquezas, não há como ter nada no deserto.
E é esse momento quando a gente acha que a gente está lá embaixo, a gente fala, poxa, mas Deus abandonou a gente. Esse momento é o momento em que Deus, na verdade, nos levou até lá para relembrarmos que foi Ele que nos deu tudo que tínhamos antes e tudo que a gente pode ter. Então, sem Ele, a gente está num deserto, a gente está perdido, mas é Ele quem cuida de nós. 15, continuando. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Aqui Deus ele já está mostrando esse link com Israel saindo do Egito, né? E como ela era naquele tempo, e assim como ele também quer que venhamos a ser. Como o Israel, naquele tempo, quando saiu do Egito, ele conheceu a Deus e realmente tinha aquele primeiro amor, que a gente sabe que logo em pouco tempo já se desviaram. E é a mesma coisa conosco agora, com que foi Israel tantas vezes. E a gente percebe, eu sei que todos os irmãos já, quando lê o Antigo Testamento, a primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, esse povo não se endireita nunca. Mas faço essas leituras dessa forma, vendo a misericórdia de Deus. Como ele, apesar de tudo, ele faz ainda no deserto florescer. O deserto começar a ter o alimento, a ter água, a ter o que a gente precisa. E eu lembro de um momento de um rapaz que ele falou que ele tinha muita raiva de cristão, porque cristão ele pode estar na pior. Que ele morava numa favela, né? Ele falava que todo mundo que era cristão não se importava de estar pobre, de não ter, sabe, apesar de ter o desespero pô, vamos conseguir comer amanhã, vamos conseguir pagar, eles confiavam em Deus. E ele, que era ateu na época, ele falou que isso dava muita raiva para ele, porque as pessoas tinham uma esperança que para ele era incompreensível. E ele falou que começava a ver a mãe dele sempre falando que não, tudo vai melhorar, vai ficar bem, Deus está conosco e tal. Ele ficava com raiva da própria mãe, porque naquele deserto que viviam, ele não percebia que Deus estava cuidando deles. E como aqui a passagem diz, no deserto ele vai dar esperança, no deserto ele vai mostrar que há um futuro, que há algo melhor para essas pessoas, claro, depois que perceberem e se arrependerem, né? E esse rapaz hoje em dia ele é cristão, ele percebeu os erros que ele cometeu, ele percebeu a esperança que o cristão tem, que não é uma esperança vazia, não é uma esperança que criou na própria mente. E ele acreditava também nessa questão de gnosticismo, ele achava que se houvesse um Deus, era um Deus mau, que maltratava as pessoas. Mas não, a gente percebe em Oséias mesmo, que Deus ele ama, ele castiga, sim, porque ele é justo, mas ele traz de volta aqueles que se afastaram dele, ele dá a oportunidade, né, da pessoa voltar. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Balaéns, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra. Farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade. E você conhecerá o Senhor. Aqui a gente já percebe que é uma profecia que não se cumpriu ainda, né? Porque Israel naquela época ainda teve tantos outros problemas, né? E até o dia do cativeiro da Babilônia. Hoje em dia a gente percebe que ela não realmente está em paz, mas Deus aqui ele está falando justamente daquele momento que eu acredito ser o milênio, e ele está falando, naquele dia naquele dia, quando ele fala naquele dia, geralmente ele está ligando com o dia do Senhor. Diz o Senhor, ela me chamará de meu marido. Então, no momento que chamar de meu marido, a gente só chama de meu marido quando a gente casa. Então, já é o momento após o que seria o arrebatamento. Já seria o momento das bodas com o Senhor. E não me chamará mais de meu Baal. Algumas traduções não me chamará mais de meu Senhor. E que pode confundir um pouquinho. E fica, mas vai me chamar de meu Senhor?
Aqui já está como meu Baal para poder mostrar que era não vai chamar mais os Baal deles, né, os ídolos da época. Renovarei da sua boca os nomes dos Balaíns, e não removerei da sua boca o nome dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. São coisas que vão ser esquecidas. E a gente lembra que há momentos em Apocalipse que fala que as coisas antigas serão esquecidas. E também isso aqui fala bastante, eu não vou lembrar, peço perdão pelos irmãos, se é em Daniel ou se é em Isaías, acho que é Isaías. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Isso também liga também com a profecia de que não haverá mais, né, os animais não vão mais se devorar, não haverá mais o perigo, né, dos animais selvagens. E eu falei, e farei de vocês minha esposa para sempre. E este para sempre será a eternidade. Farei de você minha esposa em justiça, juízo, em bondade e em misericórdia. A gente percebe que hoje em dia essas coisas não foram atingidas ainda pelo povo, né? Pelo povo de Israel. Não há essa paz, não há totalmente esse juízo. Ainda há muita coisa a acontecer, mas é outra coisa que a gente vai pegando. A gente vai lendo isso e a gente imagina, pô, então deve ter acontecido, deve ter ficado em paz, né, o povo de Israel depois disso. Mas não, são coisas que são lá para frente, são coisas que são profecias para o futuro. Continuando. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus e esses responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e esses responderão a Jezreel. Aqui, Jezreel, ele está ligando o nome do filho, né? Tanto que lá um pouquinho mais para trás ele falou do dia de Jezreel, né? Que é o dia de tribulação. Então são coisas que a gente tem que ir ligando para poder compreender no Antigo Testamento. Semearei Israel para mim mesmo na terra e terei compaixão de Lo-Ruamá e para Lo-Ami direi, você é meu povo. Ele responderá, tu és o meu Deus. Então, lembra, as profecias que ele estava fazendo contra os filhos, né, de Oséias, para poder simbolizar as coisas que recariam sobre Israel, ele está agora trazendo uma promessa boa, ele está recompensando agora eles, porque é aquilo que a gente já viu. Deus ele tira, Deus pode dar, o que Deus dá ele pode retirar também. O Senhor me disse, vá outra vez... esse é o capítulo 3. Esse eu coloquei aqui, que é muito mais... Eu não compreendi exatamente se está querendo dizer se é Deus indo e voltando na história, mas ele fala outra vez, ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem a bolos de passas. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Essa passagem toda, quando você estuda a escatologia, parece que é bem mais para o povo judeu, realmente. Porque parece que está repetindo o que está lá atrás, mas ele está falando com uma outra mulher, com uma outra pessoa. Só que a gente percebe que são judeus. Por mais que a gente tenha falado que a gente faz parte de judeus, Deus ele tenta sempre explanar através das parábolas alguma coisa. Ele não colocou o capítulo 3, que é só curtinho assim, para poder, simplesmente para repetir o que foi colocado lá, ou simplesmente para falar que Oséias se casou com outra, mas para mostrar isso que ele fala, você vai ser minha esposa por muito tempo. E por um tempo você vai ficar sem todas as coisas dos sacrifícios, sem príncipe, sem nada, que foi o tempo do cativeiro na Babilônia. Eles ficaram sem todas essas coisas, mas depois eles vão voltar e buscarão ao Senhor e a Davi, seu rei.
que é Cristo. E nos últimos dias, tremendo, nos últimos dias a gente vê que nos últimos dias o povo judeu vai se converter a Cristo. E tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. E aí, sim, se tornaremos uma só nação também em Cristo, porque eles têm a promessa. Então, até aqui, o Oséias, lógico que Oséias tem muito texto, mas nesse início a gente já percebe o amor de Deus incondicional para a sua igreja, para o seu povo, para a promessa que fez a Israel. E percebemos que Deus ele não esquece de nós. A todo momento Ele está buscando a nós, por mais que a gente pareça que a gente tá na pior, que a gente está no momento ruim, que a gente está no fundo do poço, que a gente está no deserto, sem nada, sem o que comer, sem o que beber. Deus ele vai nos dar o que beber, Ele já deu o pão vivo, que foi o seu filho, Ele nos deu a água, que é o teu filho, Ele nos deu todas as coisas e Ele vai continuar esperando pela sua noiva, naquele grande dia, como a gente viu muitas vezes. E eu falo essas coisas para os irmãos, eu trouxe para a gente poder ver esse amor de Deus. Ver que Ele não era um Deus mau, Ele não era um Deus que buscava se vingar. Eu trouxe somente em Oséias, mas Jeremias também tem uma passagem que eu queria falar aqui, que é Jeremias 3, do 7 ao 10. E eu disse, depois que fiz tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou, e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Aleivosa, eu procurei no dicionário, é adúltera. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi. E lhe dei a sua carta de divórcio, que a adúltera Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua prostituição, a sua prostituta irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Aqui precisa de uma... Aqui já vou voltar para um momento mais escatológico. Lembrar que o reino estava dividido nessa época, né, entre Israel e Judá. E aqui a gente consegue ver Israel como povo, uma figura da igreja, né, do povo gentil, e Judá como judeus mesmo, como povo judeu de agora. E a gente sabe que tem os altos e baixos entre os dois reinos, e se eu não me engano, eles eram contemporâneos, Oséias e Jeremias. Enquanto um pregava em Judá, o outro pregava em Israel. E enquanto em um, Deus falava, os profetas lá em Judá estão tentando falar com eles, mas eles estão ouvindo, mas com você eu vou te ajudar. E a gente percebe esse vai e vem entre os profetas. E a gente percebe isso no versículo 10. E contudo, apesar de tudo isso, sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Podemos fazer a leitura de... Como ele está falando para Judá, percebemos que Deus está falando... É como se estivesse falando realmente com os judeus da época. Eles voltaram para mim. Eles voltaram a cultuar tudo segundo a lei, mas eles não voltaram de verdade. Porque eu ameacei o divórcio. Ali ele fala, eu ameacei o divórcio com ela, ameacei parar de segui-la, mas mesmo assim ela não ligou, ela não se importou. Ela não temeu que Deus a separasse dela. Mas é algo que eu acho interessante. Sempre quando forem ver escatologia, quando forem ver o Antigo Testamento, até pelo Novo, reconhecer que há dois povos que se tornarão um só. Tanto que em uma passagem eu tinha falado que terão uma só cabeça. Essa uma única cabeça é Jesus. A gente já sabe que esta cabeça é Cristo, como é dito em outras passagens. Então eu estou falar como uma maneira de como pode estudar a Bíblia, né? De compreender a Bíblia. Compreender a Bíblia que Deus ele não é simplesmente uma energia. Não, Deus é o Deus que cuida da esposa, que a palavra ela é viva e ela se autocompleta, que
que o que Deus dá, Ele tira, que a gente vê essas coisas vai e volta. Apesar de tudo, Deus Ele é misericordioso e Ele ainda tem a promessa para o povo, Ele ainda tem promessa para nós, que apesar de na época sermos chamados não seu povo, agora somos o seu povo, de que a promessa feita a Abraão, que foi diferente, que não foi a da sua descendência será como a areia do deserto, mas com as estrelas do céu, já é o povo glorificado. Então são coisinhas pequenininhas que a gente vai vendo na Bíblia, que vai dando essa compreensão. Eu sei que para muitos irmãos isso já é óbvio, já é algo que já está no nosso entendimento, mas a gente precisa lembrar que tem irmãos novos, tem irmãos que ainda precisam compreender essas coisas, e a minha ideia hoje era justamente falar sobre isso, era falar como ler as Escrituras, e como mesmo o apóstolo Paulo falava, o que estava no passado são sombras das coisas do futuro. Então não são coisas que é para ser esquecido. Se é sombra, há algo físico ali projetando aquela sombra. E assim como Cristo mesmo foi falando aos discípulos das coisas do passado, como profetizavam sobre ele, a gente sabe também que as mesmas coisas profetizam sobre o futuro. Então tenham isso em mente, até no nome das descendências, aqueles nomes longos lá que a gente não tem paciência de ficar lendo, até o nome e significado de cada um dos filhos dos patriarcas ali, o nome deles tem, quando você coloca na sequência, tem o significado e aponta para Cristo muitas vezes. E muitas vezes não, todas as vezes apontam para Cristo ou para promessas. E tudo que está na Bíblia, nada é para ser jogado fora, é realmente uma palavra viva. E teria mais coisas que eu até gostaria de falar, mas acho que já estamos em cima. Mas enfim, espero que os irmãos tenham compreendido a palavra. Eu sei que muitas vezes quando é algo assim, é um pouquinho mais maçante, é mais difícil de manter de ver tanta coisa, que a gente percebeu que tem muita informação, somente em dois capítulos. E são informações que podem parecer que se repetem mais para frente, mas não, elas se completam. E tenham isso, irmãos, no coração, tenham isso que nosso Deus ele é bom, e ele sempre será bom. Amém? Os irmãos compreenderam a palavra? Então, fazer uma oração para poder continuar, até o pastor descer. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradeço, Senhor, por esse momento, papai. Obrigado, Senhor, por ser o Deus misericordioso que Tu és, papai. Senhor, eu sei, Senhor, que há muitas coisas escondidas na Sua palavra, papai. Mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo, o Senhor tem mostrado a Teus filhos, papai. Sabemos que nenhum de nós somos especiais. Nenhum de nós, Senhor, sabemos mais do que os outros. Porque tudo que sabemos é através do Teu Santo Espírito, papai. Papai, que essa palavra, Senhor, que esse ensinamento hoje chegue ao coração de cada um dos irmãos, papai. Que todos eles venham compreender aquilo que está escrito, Senhor, na Tua palavra, papai. E que nada de se jogar fora. Nada é algo passado, nada é algo velho, Senhor. Senhor, sabemos que antigas alianças passaram, Senhor. E a nova, Senhor, está aqui, papai. Porque o Senhor, papai, morreu na cruz por nós, papai. Não simplesmente, Senhor, por morrer, Senhor. Mas o Senhor levou os nossos pecados, Senhor. E o Senhor ressuscitou para nos dar a esperança, papai, desse deserto. Assim como o Senhor falou com o povo de Israel, Senhor, no passado. Que ficaram 3 dias, Senhor, sem Ti, papai. O Senhor voltou, papai. Agora, Senhor, o Senhor quer trazer os Teus filhos de volta, papai. O Senhor tem perdoado os Teus filhos e tem dado essa oportunidade àqueles a se arrependerem, papai. Mas não conseguiríamos nada se não trouxermos ao nosso coração o arrependimento, Senhor. Que venha este arrependimento, Senhor. Sabemos, papai, que a Tua morte também, papai, simbolizou, pai, a morte daquele marido que morre para poder voltar com a esposa viúva, Senhor. E a esposa que ficou viúva do Senhor, e o Senhor voltou a falar com ela, papai, e casou-se novamente nessa nova aliança, papai. Agora com uma noiva muito melhor, Senhor, uma noiva perfeita, Senhor, que se arrependeu e percebeu que tudo que ela tinha, Senhor, no passado, eram coisas, Senhor, que não tinham valor. Mas agora, Senhor, a promessa e a graça que temos em Ti, Senhor,
É a verdadeira promessa, Senhor. É o verdadeiro Espírito, Senhor, que o Senhor tem colocado em nós. Abençoa, meu Pai, Senhor, essa manhã, papai. Guarda nossos irmãos, Senhor. Coloca, Senhor, teu Espírito em cada um deles, papai. Abençoa-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito, com os seus santos dons, Senhor, porque sabemos que nos dias finais, Senhor, precisaremos de todas as armas que o Senhor tem para nós, papai. Porque dias, Senhor, de deserto, Senhor, dias de perseguição, Senhor, virá, Senhor, sobre cada um de nós, papai, mas que venhamos a estar preparados, porque o Senhor mesmo falou que nos livraria, Senhor, da perseguição, papai, mas não da perseguição do homem, Senhor, mas da tua ira, pai. Abençoa, Senhor, este momento, papai. Abençoa, Senhor, o conhecimento de cada irmão, Senhor. E se, Pai, algo que eu tenha dito, Senhor, que não lhe agrade, que venha a ser tirado, Senhor, do coração e da mente dos irmãos, papai, e que eu venha ter conhecimento das coisas corretas, pai. Sabemos, papai, que apesar de estarmos aqui, Senhor, dispostos a fazer a sua obra, Senhor, que apesar de tudo ainda somos humanos e podemos falhar, papai. Que a tua palavra esteja em cada um de nós, papai. Que venhamos a compreender, não através do nosso entendimento, Senhor, não através da nossa própria mente, mas através do entendimento do Espírito Santo que nos és dado, papai. Papai, agradeço por cada irmão, Senhor, por cada um que veio aqui hoje, Senhor. Abençoa as crianças, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossos irmãos que estão enfermos, papai. Abençoa nossas vidas, Senhor. Traga, Senhor, de volta, papai, as coisas que nós perdemos, Senhor, por desobediência nossa, papai. Traga, Senhor, nosso arrependimento, Senhor. Que venhamos a nos prostrar sempre a Ti, papai. Até o menor dos pecados, Senhor. Que venhamos a ter a consciência que somente o Senhor pode nos dar, papai. Abençoa, Senhor, a volta dos irmãos para casa. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão aguardando também eles em casa, papai. Que a palavra do Senhor não fique somente represada em nós, papai, mas que venha transbordar, papai. E pelas nossas bocas, Senhor, venhamos a falar de Ti e aqueles que estão afastados, que estão longe, que nem Te conhecem, papai. Porque assim como somos vasos, Senhor, somos cheios do Teu azeite, Senhor. Que venhamos a transbordar para que esse azeite venha, Senhor, a recair a outros, que venham depois pedir por mais deste azeite, papai. Abençoa a vida de cada irmão, Senhor, leve-os em segurança para casa, esteja conosco, Senhor, esteja com as crianças agora, papai, que possamos ainda continuar, Senhor, em comunhão, Senhor, e conversarmos uns com os outros, Senhor, e podemos ajudar uns aos outros, papai, até o grande dia do Senhor, até o dia que o Senhor virá e voltará, e levará a tua noiva contigo, Senhor, aos ares, papai, para que possamos estar juntos, Senhor, nas bodas, Senhor, e eternamente, em nome do Senhor Jesus, lhe agradecemos. Amém, meu Pai. Amém, amém.